Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui na nossa aula 7 do nosso curso de introdução à programação utilizando a linguagem Python e o chat GPT. Bom, hoje a aula será sobre dicionários e conjuntos em Python. Bom, vamos começar falando sobre dicionários. O que seriam dicionários? Bom, dicionários são estrutura de dados, bem como a gente viu em listas e vimos em tuplas também. E, bom, o meio de armazenamento deles é um pouco diferente, porque funciona como chave e valor. Ou seja, para uma chave a gente vai ter um valor associado a ele. Bom, não precisa ser algum tipo específico. Dicionários podem ter tipos inteiros, tipos de string, de ponto flutuante, etc. Bom, dicionários são mutáveis, quer dizer que a gente consegue realizar alterações dentro dele, ou seja, inserindo elementos, ou seja, removendo ou alterando elementos. Eles são desordenados, quer dizer que eles não necessariamente vão estar em uma ordem específicas, e eles não aceitam chaves repetidas. Bom, o que seria uma chave? Vamos supor que você tem um valor. Vamos supor que você tem um nome. O nome e você tem o respectivo valor para o nome, que seria o seu nome no caso. Então, por exemplo, o nome Paulo. A chave seria o nome e o valor seria o conteúdo que está armazenado na chave. É um, pode ser um pouco confuso, mas é algo bem simples de entender. Vamos dar um exemplo agora de como que seria um dicionário. Bom, vamos decretar uma variável chamada dicionário. Bora, boy. Igual, abre chaves. Bora. É, porque aqui tá travadinho. Aí dá um enter aí, ô Filipão. Aí você vai abrir aspas, escreve chave um. Aí fora da aspa você coloca dois pontos e coloca, sei lá, um valor numérico aí. Na mesma linha. Coloca, sei lá, um 2 10 sei lá. Aí você faz a mesma coisa, coloca chave 2 igual a. Coloca um número de ponto flutuante aí. E depois coloca uma string. Tem que separar eles por vírgula, tá? Igual uma struct. Isso. Bom, nessa declaração de variável exemplo chamada dicionário, nós decretamos três chaves e três valores correspondentes a essa chave. Vale lembrar que uma chave ela tem que estar associada a um valor e um valor também tem que estar associado a uma chave. Então a gente não pode simplesmente decretar uma chave e não ter nenhum valor dentro associado a ele. Da mesma forma, a gente não consegue ter um valor, porque se a gente tiver só um valor, esse tipo de estrutura de dado ele pode até mesmo ser classificado como conjunto, que é o próximo estrutura de dados que a gente vai ver em sequência. Bom, nesse exemplo a gente tem três chaves, como dito anteriormente, que estão associadas a três valores. A primeira chave ela está associada ao valor 10. Então a gente pode afirmar que o valor 10 é um tipo inteiro que está associado à chave 1. Da mesma forma que o valor 2.4 é é o tipo de ponto flutuante que está associado à chave 2. E temos o hello, que é um tipo string que está associado à chave 3. Bom, para a gente acessar um valor desse dicionário, podemos ir no nosso utilizar o comando print e informar a chave. Quando a gente informa a chave, a gente vai ter o retorno do valor. Vai lá, digita print aí, o Filipão. Abre, aí você escreve dicionário, abre colchete, chave um.
Aí, chave um. Roda o código. Se vocês observarem, quando a gente associa, a gente está utilizando ali meio que uma array, que a gente vai entrar em detalhes posteriormente, e a gente está passando o atributo chave um. Quando a gente passa a chave, a gente recebe o retorno do correspondente valor da chave. Bom, é possível, como eu disse, dicionários são do tipo mutáveis, então a gente pode inserir valores nessa chave. É bem simples a gente inserir valores. Basicamente, a gente faz dicionário, abrimos esse colchetes, escrevemos o novo valor da chave e, em sequência, atribuímos o novo valor. Chave 4. Isso, chave 4. Tem que estar entre aspas. Fora do colchete, você coloca o valor. Você não precisa de colocar essa atribuição, é fora do colchete, ô Filipão. Tá travado, hein? Aí, boa. Bom, também podemos deletar um elemento da chave utilizando o comando del, como vimos na lista. Utilizamos o comando del, passamos a estrutura de dados e, em sequência, a gente informa qual chave a gente quer remover através do colchete. Então seria del dicionário, abrimos o colchete e passamos a chave 4, que foi a chave que acabamos de criar. Bom, podemos percorrer um dicionário utilizando o comando for, como vimos anteriormente. E uma coisa muito interessante dos dicionários é que se a gente utilizar o dicionário.values ou dicionário.keys, a gente recebe os valores da chave do dicionário e os valores e a chave que a gente tem nos dicionários. Bem interessante isso quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de estrutura de dados. Lembrando que o dicionário.values ele tem que estar entre passando o parênteses, assim como o dicionário.keys. Bom, com isso nós encerramos o nosso assunto sobre dicionários. Vamos falar sobre conjuntos agora. Conjuntos, ele é. Bom, agora vamos entrar no assunto de conjuntos. O nome ele não é um nome estranho para alguns de vocês. Bom, eles é exatamente conjuntos que a gente vê na matemática. Só que tem alguma distinção aqui na linguagem de Python. A primeira coisa é que, bom, ele armazena elementos únicos. Quer dizer que ele não é que ele não vai aceitar elementos repetidos, mas ele não vai considerar os elementos repetidos. Então, se a gente tiver, por exemplo, um conjunto que contém os valores 2 e 3, ele vai considerar apenas 2 e 3. Ele não vai repetir o número 2 vezes. Essa é a primeira característica. E a característica mais única do conjunto. Bom, eles são mutáveis, eles são desordenados. Muitas vezes, quando a gente exibir os conjuntos, eles não vão estar com os valores necessariamente que a gente criou. E, bom, eles não aceitam elementos repetidos, como eu disse anteriormente. E eles também são representados em chaves. Mas aí você pode estar se perguntando, qual que é a diferença de um conjunto e um dicionário? Bom, um conjunto ele não está associado a uma chave, ele já tem o valor. Entrou na discussão que eu disse quando dicionários, os valores eles tinham que estar associados a uma chave. Bom, o conjunto ele está associado unicamente a um valor e ele não aceita valores repetidos. Já no dicionário, ele não aceita chaves repetidas, mas ele aceita chaves com o mesmo valor. Então a gente pode ter uma chave com uma chave 1 que tem o valor 10 e ter uma chave 2 com o valor 10 também. Isso não é um imbróglio. E bom, a representação do conjunto, como eu disse, é entre chaves. Vamos decretar uma variável chamada conjunto de exemplo. Abrimos as chaves e colocamos os valores que queremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo.
E bom, é, como eu disse, é, conjuntos, eles são tipo mutáveis, não são igual tuplas. Então a gente pode adicionar, remover ou alterar elementos sem grandes problemas. Se a gente utilizar o nome da nossa variável, que é um conjunto, e utilizarmos o ponto add, nós vamos adicionar um novo elemento. Abrimos parênteses e informamos o valor que queremos adicionar. Adicionamos o valor 6 nesse conjunto. Podemos utilizar o conjunto.remove e passarmos o valor que queremos remover. Uma coisa muito importante de se falar sobre conjuntos é que eles estão frequentemente associados quando estamos lidando com estatística em Python. Então, não é uma estrutura de dados que é comumente utilizada na programação assim do dia a dia, é algo mais específico. Bom, podemos utilizar o operador in para verificar se um elemento existe dentro do conjunto. Passamos o elemento que queremos verificar e passamos o operador in juntamente do conjunto. Por exemplo, 6, 2, 1 em conjunto. Dessa forma. Não, desse jeito mesmo. Você coloca um print aí só para exibir. E bom, podemos utilizar o comando len para exibir o tamanho do nosso conjunto. E o conjunto também funciona com o for. Podemos utilizar o for para percorrer todo o conjunto. E em conjunto, dessa forma. Dois pontos. Pass. Print I também funciona. Aí você roda o código. Esse conjunto.len tá errado. Né? Não tem esse Thunder, não. É só ponto .len e abre o parênteses. Acho que é isso mesmo. Não, é só o len. Você passa o len. É o, é o len e dentro do parênteses tem o conjunto. Print, len, conjunto. Isso. Bom, a primeira linha temos o true, que seria verificando se o elemento 2 ele pertence ao conjunto. Em sequência, a gente exibe todos os elementos do conjunto. E observe que ele está completamente desordenado. Não é o mesmo conjunto que a gente declarou, afinal, a gente declarou o conjunto de forma ordenada. E observe, o valor 1 ele não está nesse conjunto, porque nós o removemos, e o valor 6 está, porque nós o adicionamos. Bom, com isso nós encerramos o nosso assunto sobre conjuntos e sobre dicionários. São algo extremamente simples. Como eu disse, conjuntos eles não é algo corriqueiro, você vai utilizar muito. É mais se você quiser lidar com a parte estatística. Dicionários, por outro lado, são úteis. Podemos utilizá-los para atribuir uma chave a um valor, que pode ser extremamente interessante em alguns casos. E, bom, é isso. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. E é isso.